Bom, estamos de volta com o Direto da Redação. A gente vai colocar aqui na descrição do vídeo novamente, se você quiser curtir a nossa página no Facebook, www.facebook.com/Direto da Redação UCB. Entra lá, curta, compartilhe os nossos programas, né? E agora nós vamos assistir O Povo Fala. Roda aí. Com a crise da saúde instalada no estado do Rio de Janeiro, os casos de negligência médica vêm aumentando diariamente. Os pacientes reclamam de falta de atendimento, de medicamentos e principalmente de erros médicos. Nossa equipe foi às ruas para constatar alguns relatos da população. No caso, a minha tia sofria de diabetes e ela precisava injetar insulina. Só que no caso, a doutora ela prescreveu de uma forma errada e ela ficou muito mal e isso ela precisou da ajuda do hospital e ele não tinha infraestrutura nenhuma e ela acabou falecendo. Então, quando eu tinha 13 anos, eu descobri um tumor na minha tíbia. E eu fiz todos os exames pré-operatórios, o médico pediu trocentas tomografias. E só que na hora de operar, ele viu que o tumor era bem maior do que ele esperava que fosse, porque ele não analisou direito e faltou enxerto. Ele usou enxerto artificial. Acabou que na hora ele acabou escolhendo usar natural também, que foi tirado o osso da minha bacia, que não era previsto, só que mesmo assim não foi suficiente. E esse enxerto só preencheu 80% do espaço da tumoração. E acabou que por não ter sido completamente preenchido, teve reincidência e agora eu tô tendo que passar por tudo isso de novo por causa desse erro do médico. Então, o que ocorreu foi que eu tive um mal-estar, precisei ir ao médico e aí quando chegou lá, eu que falei exatamente o que estava acontecendo, ele não me perguntou exatamente quais eram os sintomas, há quanto tempo eu estava, assim, nem praticamente me olhou nos olhos. E aí, dali, ele já prescreveu uma medicação para eu tomar na veia, não perguntou se eu tinha alergia. Eu tenho alergia a AS, então na maioria dos medicamentos tem esse componente. E aí eu que quando fui até a área para ser medicada, perguntei no caso o que era a medicação. E aí o enfermeiro me informou e eu falei, mas eu não posso tomar isso porque eu tenho uma certa intolerância e tal, e aí saí do hospital sem tomar a medicação correta e se eu tivesse tomado, poderia até agravar a minha situação e ocasionar outro tipo de doença ou desconforto. Bom, o caso que eu conheço aconteceu no consultório da minha mãe, ela é médica. Foi uma criança que ela tem síndrome de Down e ela tinha um nódulo na garganta. Esse caso tem cerca de 3, 4 anos. A menina teve que passar por uma cirurgia, porque isso iria comprometer a voz dela. Só que na cirurgia o médico, ao invés de retirar esse nódulo, retirou o nódulo e uma parte da corda vocal dela. Resultado, a criança hoje praticamente não consegue emitir uma única palavra e todo o desenvolvimento, não só motor, mas social dela é praticamente nulo. Aí a família chegou a entrar com processo contra o médico e o hospital. Só que é aquela lerdeza da justiça e até agora nada. Mas o processo está lá e a família está destruída praticamente. Como podemos ver nessa reportagem, todas as pessoas entrevistadas já sofreram ou conhecem alguém que tenha sofrido algum caso de negligência médica. E você segue aí do estúdio, Fábio? Bom, no último bloco, a Mabelle queria fazer uma pergunta para o doutor, né, Mabelle? Pode fazer, ele está te ouvindo. Então, doutor, eu tive atendimento em 3 hospitais, no UPA, no SAS e no Cardoso Fonte. O médico do SAS, que no caso eu passei mal, fui atendida primeiramente no domingo à noite. Na segunda de manhã, o médico relatou que eu estava de frescura e de palhaçada e me encaminhou para casa sem nenhum exame e sem nenhum remédio. Ele, na minha opinião, ele me viu como mais um número que se eu viesse a óbito, uma jovem que morreu, uma mulher que morreu. Qual seria, na sua opinião, a minha postura diante desse médico? Que eu descobri que eu fiquei doente, que eu fiquei 30 dias deitada na cama, sem poder me locomover por conta do trombo, que não podia soltar, que eu corria esse risco. Eu tenho algum recurso para correr contra ele? Rapidinho. Só para complementar a pergunta dela, achei uma coisa muito interessante que ela falou. Porque tem muita gente que reclama que médico é frio, que não examina o paciente, que ele é... O que você acha a respeito disso? Complementando a pergunta dela. Já que sua amiga. A sociedade, o médico não está fora da sociedade. Sim. A sociedade que a gente tem hoje é uma sociedade fria, é uma sociedade que as pessoas passam pela rua, as pessoas estão morrendo no meio da rua, ninguém está nem aí.
O médico não está fora disso, o médico faz parte da sociedade. Infelizmente, muitos se contaminam. A gente ouve que o médico, ele não é um sobrenatural. Ele meio que tem que matar a humanidade dele para poder... O médico não é um ser sobrenatural. O médico, mesmo o sacerdote, que era comparado antigamente, o médico é um sacerdote, o sacerdote também não é sobrenatural, nem os pastores, nem o sacerdote. O médico vive dentro de uma sociedade exclusivista, individualista, uma sociedade fria, uma sociedade onde as pessoas valem pelo que têm. Então não é uma sociedade de Marte, é a sociedade que a gente vive. Essa sociedade precisa ser modificada. Esses comportamentos não são comportamentos que eu aprovo. Sim. Esses comportamentos, a maioria da categoria médica não aprova. Eu estou vendo ali que o Adilson está folheando ali o... Sim, claro. Acho que ele quer falar. Adilson. No caso, tem um termo grego que fala de iatrogenia, que seria uma situação proveniente de um erro médico, né? Então, existem doenças também provocadas por médico. Mas, conforme o doutor falou aí, os médicos também estão inseridos na sociedade. Existe a questão dependendo da situação, tem que ser comprovado realmente o dano. Porque no caso de imperícia comprovada, no caso de imprudência, ou qualquer outra coisa que possa causar dano, está bem claro no simples artigo do Código Civil 186, diz assim: aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então uma vez comprovando realmente o ilícito, uma vez comprovando, não é assim sair processando todo mundo, uma vez comprovando esse fato, qualquer pessoa pode processar. Só complementar o que você falou agora, Adilson, eu vou te perguntar, você acha que a falta de punição, a gente não tem punições para esses profissionais? É porque você acha que tem um corporativismo na classe médica, uma classe que está acima das outras, você acha isso? Eu poderia, essa é uma resposta assim que não é uma resposta tão simples de dar, porque conforme eu falei, quando eu disse anteriormente que o Estado brasileiro é um Estado criminoso, eu digo porque o Estado brasileiro investe bilhões e bilhões com estádios de futebol, bilhões e bilhões com carnaval e outras coisas mais sem necessidade. Mas temos que ver como que estão trabalhando esses profissionais de saúde. Esses médicos também, eles precisam de saúde. Precisam de saúde, são seres humanos e muitas vezes eles estão ali trabalhando e tem que trabalhar, tem uma cota para atingir. Esses médicos muitas vezes também estão doentes também. No caso do dano, se o paciente entender que houve dano em relação a ele deve procurar o Conselho Regional de Medicina. Sim. Entendeu? Neste caso, né, ele vai ao conselho e faz a denúncia. Você tem informação que há punições? Há punições. No Brasil hoje, há muitas punições contra médicos, entendeu? Dentro do conselho. A questão é que como as pessoas não ficam sabendo, não é publicizado. A gente não... Entendeu? Então as pessoas não ficam sabendo o que realmente está acontecendo. Entende? E conforme eu estava falando também, existem relações também entre pacientes e médicos que também são contemplados no CDC, Código de Defesa do Consumidor. Então, nesse nosso bate-papo, eu queria entrar agora no assunto de falar dos bons profissionais. A gente tem muitos profissionais bons. Então, e para contar essa experiência, a gente vai chamar a Tainá Silva. Né, Tainá? Você teve uma experiência com a sua mãe, né? O nome dela é Odete Silva da Silva, né? Conta pra gente um pouquinho o que aconteceu com você, sua experiência. Bom, minha mãe teve catarata em meados de 2014 e ela achava que não era nada, e ela foi ficando, né, cega de uma vista e automaticamente a outra foi muito rápido. E ela não queria tratar porque ela tinha medo de operar por ser diabética, pressão alta. E acabou que a gente procurou o SASI particular, encaminharam ela para o CISREG e ela foi fazer a primeira consulta nos servidores do Estado em 18 de maio. E aí foi aquele processo de exames, né? Teve que fazer um raio-x do olho para ver se era só a catarata. Tiveram todo o cuidado com a pressão e com a glicose dela. E fizeram raio-x e foi assim, questões de maio, junho, julho, todo mês a gente ia lá, 3 horas da manhã acordando para pegar táxi, para pegar fila.
E foi um processo um pouco demorado só nas questões dos exames, mas sempre fomos muito bem atendidas por toda a equipe. Você conseguiu pegar uma boa equipe? Consegui, a equipe da doutora Camila Casal e Liz Pimentel. Doutor, eu acho que a Melanie quer te fazer uma pergunta, né? Isso, a pergunta que eu ia fazer foi justamente sobre o que você estava falando agora, que é sobre essa valorização do médico. A gente está falando aqui de problemas na saúde pública, de falta de atendimento, e eu percebo que, assim, tanto na saúde quanto na educação, há uma falta de valorização desses profissionais. Então, que iniciativa que você acha que o governo tinha que ter com relação aos médicos para que eles se sintam também valorizados? Eu entendo que é necessário você, além da questão salarial ser resolvida, um plano de carreira ser resolvido, o respeito do local de trabalho. O que a gente está tendo no Rio de Janeiro são situações de guerra. Nós estamos trabalhando em algumas unidades e nem em lugares como na Síria trabalha-se assim. Então, nós estamos tendo situações bizarras. E até agora, nós não temos nenhuma autoridade presa. No meu entender, a saúde precisa também prender algumas pessoas. Eu estou vendo muito empreiteiro ser preso, mas eu não estou vendo nenhum dirigente de saúde ser preso. Eu não estou vendo muita impunidade nessa questão, porque as pessoas estão morrendo sim. As pessoas estão morrendo, o número de óbitos nos hospitais aumenta e ninguém é responsabilidade. Aumenta por falta de atendimento, por fechar o hospital. Nós tivemos no Rio de Janeiro, nós vimos aquelas imagens, uma organização social mandou fechar o hospital de Tupã. O sistema privado também está começando, não está dando conta. Não dá conta, mas o pior é que alguém que recebeu dinheiro do Estado foi lá, colocou o tapume, fechou o hospital e olha, ele tinha um contrato com o Estado. Mas a gente não responsabiliza quem fechou a UPA. Não foi um marciano. Foi o prefeito. Não, foi prefeito? Vamos ver quem foi que mandou fechar. Sim. Quem mandou fechar a UPA de Realengo? As UPAs Quem mandou fechar Estado, né? a UPA de Realengo e fez o que eu vi hoje? Uma mãe com uma criança rodando por 3 UPAs. Quem mandou fechar? Por que essa pessoa não está respondendo? Criminoso. É criminal. Adilson, foi aquilo que você falou, né? Os crimes que são cometidos pelo Estado. O Estado não é um ente abstrato. Não é um ente abstrato. As pessoas dão ordem no Estado. Mas só que é passada essa mensagem. A caneta como se o Estado fosse algo que não existisse. Fosse lá. Que não existisse. O problema é da Dilma, não é daqui. Alguém assinou a caneta. Adilson, alguém mandou fechar. Vamos dizer assim, essa organização criminosa, que é o PT e seus aliados criminosos também, não estão lá à toa. Alguém teve que votar nele, ou a urna eletrônica, que só tem no Brasil, tem na Venezuela também, elegeu esse pessoal que está aí. Mas está bem claro na Constituição, todo poder emana do povo. A hora que o povo começar a exercer esse poder, porque o povo mobilizado pode mudar essas coisas. É o povo organizado que aciona o Ministério Público, é o povo organizado que pode pedir a punição. E a justiça, para funcionar, tem que ser provocada. Sim, né? A justiça precisa do elemento da provocação. Mas o povo que escolhe, o povo mobilizado, ele pode fazer muitas coisas. Agora, que tipo de informação esse povo está tendo? Ele está tendo a informação o quê? Vamos dizer assim, desses grupos como... eu não vou citar esses grandes grupos aí, mas eles estão, na verdade, fazendo a verdadeira lavagem cerebral no povo há muito tempo. É a Rede Globo Televisão, é a Rede Record, todos eles e fazem parte do mesmo sistema. É o SBT, todo mundo faz parte desse mesmo sistema. Que tipo de informação o povo está tendo? Uma vez que as concessões de canais de televisão, ela também é um serviço público e deveria ser tratado como tal, porque tem regras para isso, só que não cumprem. Então o que acontece? A informação que o povo está tendo não é uma informação adequada, não é. A Meilane quer... Só
falando sobre a gestão do PT e que o problema está na questão do voto, e aí eu fico me perguntando, você acha que o povo tem opção? Porque assim, eu não sou a favor do PT, nem a favor de partido nenhum, mas eu também não entendo que o problema está centralizado no PT. Eu acho que as pessoas estão se sentindo sem opção. Qual a opção que você acha que a gente tem? A gente tem a opção de não votar, a gente tem a opção do impeachment. Isso vai mudar alguma coisa na saúde? Se entrar um outro partido, alguém vai poder fazer... Porque essa história da saúde pública no Brasil, ela é antiga, ela é antes do PT e nunca funcionou bem, não funciona bem. Qual a alternativa que a população tem? Nós não temos qualidade de vida. Mas a questão não se resume realmente a um único partido. Na verdade, é o sistema. Mesmo que o PT saia, as organizações criminosas, que são esses partidos que estão aí, elas vão assumir, vão fazer o mesmo jogo. Nos Estados Unidos é diferente. Digamos assim, quando uma pessoa quer se candidatar a alguma coisa, isso independe de partido, e vai lá se candidata, se for votado, tal. No Brasil, não. No Brasil, a pessoa tem que pertencer ao partido. Só para concluir isso, e quando a pessoa cria um partido, a pessoa ganha o fundo partidário. E para manter aquela superestrutura, é muito mais dinheiro, e quem está lá dentro não quer sair. Adilson, agora a gente vai ter que encerrar o programa. Eu acho que dá um outro programa aqui sobre política. Claro. Para a gente se aprofundar. Claro, mas eu tinha que fazer esse reparo que o PMDB está no governo do Rio de Janeiro há quase 20 anos, e é o resultado da saúde. O carioca sabe como é a saúde do PMDB. Vamos fazer um outro programa então? Obrigado, esse foi o Direto da Redação. E é isso, tchau, tchau.